Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estar aí hoje, neste dia maravilhoso. Hoje a lição 3, o Deus Criador. Muito obrigado mesmo por sua presença aí. Eu quero, neste momento, convidar você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like, compartilhar. Quando você se inscreve no nosso canal, você vai receber as notificações de que temos material novo e você já é convidado a se edificar espiritualmente. Vamos então para a nossa lição. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, tá? Para se servir. No seu texto áudio diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade aplicada diz: Deus trouxe a existência que antes não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. Nós temos 3 objetivos: estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher e mostrar os propósitos da criação de Deus. Texto de referência tem Gênesis capítulo 1, versículos 1, 3, 6, 8, 10 e 14. Você lê aí, por favor, em casa, que eu já vou para a nossa introdução, onde disse: o Deus Criador faz que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. No primeiro ponto, nós temos Deus criou os céus e a terra, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o poder da palavra de Deus exercitada é a satisfação de Deus por tudo que foi criado. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus e Deus trouxe o universo à existência, tá? Então nós cremos nisso que a Bíblia diz, tá? Mesmo que aparentemente tinha surgido muitas teorias, né, sobre a criação de Deus, sobre a criação do universo, do planeta, do mundo, tá? Mas nós cremos naquilo que Deus diz. É mais fácil, mais simples, tá? Mais claro, mais objetivo, crer naquilo que Deus disse. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Em Atos 7:24, nos fala isso o apóstolo Paulo. É interessante que quando Paulo chega numa área chamada Aerópago, onde os gregos se reuniam, e nesse local tinha vários deuses gregos, imagens de esculturas dos deuses gregos, e Paulo, vendo todas essas imagens, ele disse: varões, né? Vamos pensar um pouco. Está parafraseando para você, ok? Disse: olha, essas imagens que vocês têm como Deus, que vocês servem, né? Eu creio que existe um Deus a mais do que isso, né? Tem um altar escrito lá, ao Deus desconhecido, e ele diz: esse Deus que não tem imagem nenhuma aqui, e que está escrito ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu vos anuncio. Um Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele convida ainda os gregos a pensar e disse, né? Olha, vocês existem, vocês se movem, vocês respiram, vocês foram feitos à semelhança, né, de Deus, vocês são geração de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: nós não vamos pensar que Deus seja uma imagem, porque nós, se somos criados à imagem de Deus, nós existimos, nos movemos, nós respiramos. Então, certamente Deus é uma pessoa também, que é um ser vivo, né? Não se limita a uma imagem de escultura, tá? É Paulo falando no Aerópago, em Atos 17:24, nos convidando a refletir como Deus é mais do que toda essa criação. Ainda em Provérbios, disse: o Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os seus com inteligência. Aqui é Salomão olhando para a criação de Deus, observando os detalhes, tá? Se você lê Provérbios, você vai perceber que Salomão, ele fica olhando, por exemplo, uma formiguinha, né? Uma formiguinha que se levanta logo cedo no verão e trabalha todo o verão continuamente para que no inverno tenha mantimento. E Salomão olha e diz: olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja,
Salomão olha para uma formiguinha e ele coloca que a formiga não tem comandante, não tem rei, ou seja, não tem quem mande, não tem que obrigue a se levantar cedo, a ir atrás de sua alimentação. Simplesmente a formiga, por instinto, né, de sobrevivência, ela faz isso, né? Ou seja, existem coisas tão simples, tão naturais, tá, que nós podemos fazer instintivamente para ter uma vida simples de sobrevivência, né? Você vai ter com a formiga preguiçosa, ou seja, se você simplesmente tomar uma iniciativa, né, de sobrevivência, você vai sobreviver, tá? E assim Salomão vai observando várias partes da criação de Deus, tá? E nos diz que esse Deus fundou com sabedoria. Tem muita coisa que podemos aprender, está dizendo, ao olharmos a criação de Deus. Tudo tem seu propósito de existência, tá? Vamos percebendo isto. O poder da palavra de Deus é ser citada. O poder da palavra de Deus está bem claro quando ele apenas fala e tudo aconteceu. E disse Deus, haja, né? Haja e venha a existência, seja a luz, seja os animais, seja toda a criação. Então Deus simplesmente diz, haja. Então Deus fala e vem para a existência. Hebreus 11, 3 diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? É interessante, né, que a palavra de Deus está declarando que houve um momento que nada houve de fato, então não existia nada do nada. E por muito tempo se negou a existência do nada, mas hoje, né, nós temos plena ciência, pela própria ciência, que existe o vácuo, né, onde não existe de fato o nada, né? Interessante porque tudo, disse o autor aos Hebreus, começou assim, do nada. A satisfação de Deus por tudo que foi criado. Você vê em Gênesis 1:10, Gênesis 1:21, Gênesis 1:25, depois no versículo 31, como Deus observa tudo que ele vai criando e a cada passo que ele está criando, ele faz questão de verificar se tudo está bem feito, né? Então Deus ele cria uma parte e ele vai, opa, vai ticando, né? Ó, aqui é bom, ficou bom, ficou bom. E quando termina tudo, no dia sexto, ele diz, e era muito bom, viu? Deus que era tudo que tinha feito era muito bom. Tá? É muito interessante como Deus é caprichoso, tá? Deus criou e Deus viu que tudo era muito bom. Por favor, isso aceite também para a tua vida. Creia, tá? Que Deus criou você com um propósito especial, específico, tá? E se sinta bem, né? Porque Deus te olhou e disse que era muito bom. E Deus sempre faz isso, tá? Deus sempre é caprichoso na sua forma de fazer as coisas. O homem, criação de Deus, formou o Senhor Deus o homem à sua imagem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e formou o Senhor Deus o homem como coroa da sua criação. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Assim, eles podem se comunicar com ele. Todas as tardes, Deus procurava se relacionar com o homem. Tá? E aí temos a Igreja Jardim. Eu quero que você entenda que quando conceituamos igreja, conceito de igreja é o relacionamento que existe entre o homem e Deus. Onde existe relacionamento, tá? Homem e Deus, tá? Quando eles convivem, tá? No mesmo ambiente e existe o relacionamento, isso é igreja. A igreja não é quatro paredes, a igreja, esse momento de relacionamento. Então, lá no Jardim do Éden, o Deus ia lá, conversava com Adão e Eva todas as tardes. Havia um culto, vou dizer na nossa linguagem, tá? E pós-culto, diz a Bíblia, que eles, né, Adão e Eva, comiam na presença de Deus da árvore da vida. Então, existe um relacionamento. Quando o pecado entra, não tem mais esse relacionamento, né? Eles saem do jardim,
tá? Perdem esse relacionamento, esse ambiente da igreja jardim, tá? É muito bonito, muito interessante isso, porque Deus sempre procura o homem para se relacionar. Deus é um ser que se relaciona, tá? E o homem também. Então precisa haver esta interação Deus-homem. Quando não existe essa relação Deus-homem, né, o homem sofre as suas consequências. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós vamos ver aqui que o Senhor formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego de vida. O homem foi feito, e o homem foi feito alma vivente. Uma observação, por favor, aqui. Quando você lê foi feito alma vivente, não pense, por favor, neste versículo de um dos elementos, né, do ser humano, né, espírito, alma e corpo. E você lê aqui alma, né, você pensa que é esse elemento. Cuidado, não se engane. Tá? Se você tiver o capricho de ver outras versões, você vai ver que está dizendo ser vivente. Ou seja, um ser vivo, tá? Aqui, quando diz alma, se refere a um ser vivo. Tá? A tradução permite isso, tá? Então, havia um boneco de barro, imóvel, duro, tá? E Deus sopra e ele se torna um ser vivo. É isso que o homem foi feito, alma vivente. Ele se torna um ser vivo. A mulher, por sua vez, né, foi feito da costela de Adão, para que andasse lado a lado e lhe correspondesse. Então, Deus faz uma questão de pegar a costela de Adão, tá? Para ser parte da sua própria natureza. Tá? Ou seja, Adão e Eva são da mesma natureza. Você vai ver que Deus tinha feito tanto macho e fêmea dos animais, e todos esses animais, eles coexistiam, né? Conviviam, tá? No seu dia a dia, mas disse o texto que para o homem não se achava uma adjutora, né? Alguém que fosse da mesma natureza. E aí Deus faz, tá, a mulher para que ambos possam conviver, né? Possa haver um relacionamento. Assim como todos os animais têm seu par, se relacionam, assim também Deus cria, né, a mulher para que haja um relacionamento com Adão e Eva. Tá? Bom, formou o Senhor, Deus, né, o homem como coroa da sua criação. Fizeste-o, no entanto, pouco menor, menor do que Deus, por um pouco, né, menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Essa tradução da Almeida Revista Atualizada. Em alguma tradução, como a corrigida, ela coloca por um pouco menor do que os anjos. Tá? Por que a revista corrigida coloca anjos e a revista atualizada coloca Deus, menor do que Deus? Tá? Vamos entender rapidamente. Literalmente, no hebraico, seria tu fizeste pouco menos do que divino. A versão corrigida usa segue essa tradução da Septuaginta. Tá? Em uma tradução sugerida, sem dúvida, pelo desejo de suavizar uma expressão sobre a divindade que parecia algo muito ousado. Tá? Então, quando os judeus fazem a tradução do hebraico para a Septuaginta, intencionalmente eles colocam, né, trocam, quando diz pouco menor do que Deus, eles colocam anjos. Tá? E você vai ver que no hebraico, na Bíblia, nunca foi traduzida a palavra Elohim, porque de fato está Elohim, tá? Nunca foi traduzido por anjos. Às vezes sugere seres celestiais, mas o ser divino. Então isso é muito importante perceber. Por quê? Porque os tradutores judeus, né, do hebraico para a Septuaginta, fazem uma alteração intencional porque acham muito ousado essa expressão. Mas o salmista fez isso. Tá? Se você perceber Salmos 8:5, ele está fazendo uma análise da criação do ser humano. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É isso que eles estão enfatizando. Por isso que o homem é pouco menor do que Deus.
o salmista, ele considera, né, ao considerar como o homem foi favorecido por Deus, volta no pensamento à sua criação e se lembra das palavras de Gênesis 1, 26, 27, onde diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, está falando da grandeza, do investimento que Deus faz no ser humano. Amém? Então, perceba isso, por favor. O propósito de Deus na criação: manifestar a sua glória e seu poder, receber a glória e a honra que lhes são devidas e prover lugar para a habitação das suas criações. Deus não criou o universo por acaso, ele tinha propósitos. Isso é muito importante, que você comece a olhar para o sistema do universo e perceba que é todo realmente, né, uma máquina, tá, um sistema funcionando, tudo com seu propósito devido. Tudo tem um propósito, tá? Mesmo aquelas coisas que não gostamos que acontecem, têm seus propósitos. Devemos aprender a perceber isso. Deus criou os céus e a terra como manifestação de sua glória, majestade e poder. Então, os propósitos de Deus, né, na criação, tá? É que ele cria para a sua glória e seu poder. Deus cria os céus e a terra como manifestação de sua glória, majestade e poder. Isaías disse: e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Tá? Então, Deus fez para a sua glória toda essa criação. Em 2 Coríntios 3, disse: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu quero que você veja essa palavrinha, porque já é manifesto. Se vocês manifestam, tornam a público, tá? Quem é Cristo, quem é Deus. Tá? Então, o ser humano, o cristão, tem um propósito, uma razão de existência: manifestar quem é Deus. Falando da criação em geral, disse: um dia faz declaração ao outro, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. É interessante que o salmista, ele olha para a criação e ele disse assim: a criação não tem uma boca que fala, né? Não usa uma linguagem audível, tá? Mas ele usa uma linguagem, né, de imagem. Né? Quando eu vejo as grandes montanhas, quando eu vejo o universo, quando eu penso nas nuvens, nos detalhes de toda a criação, eu percebo: Deus existe. Tá? Deus é real, né? Quando eu vejo toda essa majestade, essa majestade da criação me fala no fundo, né, que existe um ser divino. Prover lugar para a habitação das suas criações, né? Deus também, o propósito dessa criação é dar um espaço para nós seres humanos, para toda a criação, porque assim diz o Senhor que tem criado os seus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto de Isaías 45, 18 é bem específico no contexto relacionado aos hebreus, tá? Aos judeus. Perceba, por favor, isso. Nesse contexto, quando diz assim que ele não formou, né? Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, está falando a terra de Canaã, a terra da Palestina. Tá? Entenda o contexto desse versículo. Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência habitaria naquela terra. Mas nesse contexto de Isaías, o povo, tá, judeu, os hebreus, tá, daquele período, tinham pecado contra Deus, e Deus aplicou uma disciplina a eles, sendo eles retirados da sua terra. Ou seja, Canaã está sem ser habitada, eles estão em cativeiro, tá? Por 70 anos na Babilônia, e o Reino do Norte já tinha também sido disperso. Quando a terra está assim vazia, Deus disse que Deus não a formou para que fosse vazia, mas para que fosse habitada.
está dizendo, eu falei com Abraão que eles vão viver nessa terra, a sua geração vão viver. Mesmo que passe 70 anos, vocês fora da terra, vocês vão voltar, porque eu criei Canaã com um propósito, ok? Esse é o contexto de Isaías 45, 18. Tá? Deus cria tudo com propósito, é isso que está falando. Bom, meus amados, nós chegamos ao final. Tá? Nós tivemos 3 objetivos, que era estudar sobre a criação dos céus e da terra, mostramos isso, que era ressaltar a criação do homem e da mulher, né? E mostrar os propósitos da criação de Deus. Deus vos abençoe, tenha uma boa EBD, muito obrigado, e compartilhe a lição. Amém? Deus vos abençoe.